bem-vindas a mais um episódio do Me Conta Sua História, agora em videocast. Nesse episódio de hoje, a gente vai descobrir quais são os desafios de empreender com a saúde física e mental. A nossa entrevistada está nesse ramo há mais de 15 anos na cidade de Cachoeirinha. Além de empreender com o Eleve Studio, ela é mãe do Theo e do Caio. É com muito prazer que eu apresento a minha professora de yoga, a Cris Souza. Oi, Cris. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada. Eu que agradeço. E por confiar no meu trabalho e vir aqui no Me Conta Sua História, contar a tua história como empreendedora. Sim. E Cris, eu quero começar assim, falando que o Eleve Studio ele tem aulas de pilates, tem aulas de yoga. Sim. Tu trabalha com isso há muitos anos. Na verdade, tu foi uma das primeiras pessoas daqui a trazer o Pilates, né? O método Pilates. Mas o que eu quero te perguntar é... O espaço, eu que sou uma pessoa que frequenta o Eleve Studio, ele é um espaço que acolhe e que escuta. E que incentiva a gente, não só a prática, como muitas outras coisas. Essa frase resume o teu trabalho hoje, Cris? Nessa frase de... A frase? Sim, de escuta, de acolhimento. Então, eu acho que resume tudo em, união, né? Que se une tudo com desde a chegada, um abraço, um sorriso, um oi carismático, uma empatia com a pessoa. Então, a partir daí, a gente vai conhecendo a pessoa, vai conhecendo o aluno, né? E é assim que a gente vai conhecendo a vida da pessoa também, porque a gente acaba sendo um pouco amiga também da pessoa, né? Do aluno. E tu acha que, tu sente, melhor dizendo, que é isso que as pessoas estão precisando hoje? Muito. Desse oi quando chega, desse Muito. abraço. Muito. Muitas pessoas, elas estão muito, assim, focadas no digital, né? E elas não têm mais esse contato. Eles não têm muito essa vivência de contato com pessoas. Muitas pessoas estão trabalhando online, em casa, home office. Então, elas procuram esses ambientes para se sentir acolhida, para conversar. E para essa troca, né, de energia também, que muito se dá em pessoas que também não querem ir numa terapia. Elas acabam indo para essa parte da atividade física, né? Ou academias também, ou estúdios mais personalizados, que nem é o meu estúdio. E para ti isso foi um desafio? Ter que trabalhar dessa forma? Há 15 anos atrás? Sim. Foi e não foi. Porque quando eu me formei, era isso que eu queria. E foi assim, vou ir na cara e na coragem. E aí eu sabia que eu tinha capacidade, tinha coragem e fui, não pensei muito. Porque se eu pensasse demais, aí talvez não. E conta pra gente aqui, quem não sabe, o método Pilates, ele foi criado por uma pessoa que se chama Pilates, Joseph Pilates, e o Pilates ele foi criado não exatamente como uma prática de atividade física, e a Cris pode me corrigir, mas ele foi criado principalmente por um reforço muscular. Então, na época que a Cris inventou que ela queria ser instrutora de Pilates, ela foi para o Rio de Janeiro fazer o curso, porque não existia em todos os lugares. Conta pra gente como é que foi esse teu início, de ir para um outro estado, fazer um curso e querendo ou não trazer um método que naquela época era algo inovador, né? Sim. Porque, é só alongamento. E aí era a modinha do momento. E todo mundo falava que era a modinha do momento. E eu olhava, assim, algumas entrevistas e via que não era a modinha do momento. Então, eu tinha uma revista da Isto É, de 2004, e aí tava escrito lá que Sandra Bullock praticava desde 2000 o Pilates. Nossa, isso aí, então, é bom. Se já tá há 4 anos, não é modinha do momento. E eu descobri o Pilates em 2006, num workshop, numa faculdade, na minha faculdade que eu estava fazendo a faculdade. E adorei a modalidade. Era uma coisa diferente, né? E aí eu pensei assim, eu quero fazer um curso disso. Olhei aqui, pesquisei em Porto Alegre, em Canoas, nada, não tinha.
Aí eu conversei com a minha irmã que mora no Rio de Janeiro e ela, Cris, eu acho que tem aqui, vou pesquisar pra ti. Ela pesquisou pra mim, nossa, fui. Eu acho que demorou uns 2, 3 meses, me programei e fui lá, fiz. Era um curso de intensivo, assim, né? Era pra ser 3 meses, mas eles fecharam em 1 mês pra eu conseguir fazer em 1 mês nas minhas férias, né? Aí eu consegui voltar para cá já formada e dando aula. Aí já comecei a dar aula num estúdio em Porto Alegre, porque eu já trabalhava em academia, né? Trabalhava num escritório de investimentos. E aí trabalhava assim, tipo, em 3 lugares ao mesmo tempo e mais a faculdade. Mas era isso que eu queria. Aí quando eu me formei, que daí eu decidi já abrir o estúdio logo para não depender de ficar trabalhando em estúdio de Pilates. E é sobre isso, assim, tu resolveu, uma recém-formada, trazendo, querendo ou não, um método que era diferente, abriu um estúdio numa cidade que naquela época era pequena, que era Cachoeirinha. Quais foram as barreiras que tu enfrentou? Só nas decisões mesmo, de local, o espaço, né? Procurar um lugar assim, esse é o ponto. Achar o ponto certo. Depois a divulgação, né? E antes de tudo isso, eu pesquisei os aparelhos também. Então eu fui até o Rio de Janeiro. Depois de tudo isso, eu voltei no Rio, porque só lá eu ia conseguir olhar os aparelhos pessoalmente para comprar. Tipo assim, não tem como a gente comprar alguma coisa valiosa pela internet, entendeu? É como se tu fosse comprar um carro. Tu não vai comprar um carro só pela internet ali. Claro, talvez tu já conheça, ok. Mas eu não conhecia os aparelhos. Aí eu decidi, não, vou até lá. Aí eu olhei em 2, 3 fábricas. E aí decidi qual seria a marca que eu ia comprar. Voltei pra cá. E aí sim que, eu acho que em uns 3 meses mais ou menos, eu consegui comprar e já montar o meu estúdio. E como é que foi captar clientes? Clientes não, alunos, divulgação, né? Como é que foi a divulgação naquela época? Fiz folderzinhos. Aí meu pai, minha mãe, minhas irmãs me ajudavam a espalhar na rua, porque não tinha muita divulgação. Tipo, não tinha lá, eu acho que era Orkut que existia na época, e não tinha essa divulgação de propaganda. Então a gente foi assim, boca a boca. Foi muito boca a boca. A família foi muito importante. Lembrando que naquela época não tinha um TEL, não tinha um carro. Era ser informada. A família foi importante para essa criação desse empreendimento. Nossa, foi importante, sim. Eles que me ajudaram demais. E empreender com saúde mental e física, né? Porque o Pilates, ele é uma coisa de... Pra quem... Acho que não existe mais... O Pilates hoje acho que não é mais um tabu, né? As pessoas sabem o que é. Elas sabem que não é só alongamento. Muitas pessoas ainda chegam lá no estúdio achando que é só alongamento. Ainda tem alguns tabus. Ainda tem muita gente perguntando o que é o Pilates. Como é que é isso hoje? Ainda tem, porque tem alguns médicos também que eles falam, não faça o Pilates. Não adianta fazer só Pilates, que o Pilates só vai te dar alongamento. Eles não sabem que trabalha muita força, resistência. Exceto os médicos, né? Não tô falando de todos os médicos. Sim. Mas tem alguns que eles também não praticam. Eles não sabem, né? O que tu ganha, um fortalecimento muscular. Trabalha o músculo também. Nada mais é do que um trabalho muscular, né? O trabalho do Pilates. Então, o que se dá nesses pensamentos, assim? A pessoa tem que praticar, vivenciar. Porque ela sai de lá completamente com um olhar diferente. Nossa, agora eu sei o que é o Pilates. Agora eu senti o Pilates no corpo. Aí no outro dia já me manda uma mensagem: Cris, eu tô sentindo o corpo todo, tô toda dolorida. E é assim que é, né? Então as pessoas acabam tendo uma visão diferente antes e depois, com certeza. Bom, tu explicou isso. O yoga também não é só alongamento. O yoga, eu que sou uma praticante, ele é essencial porque para as pessoas ansiosas, né? Muito. Ele me deixa muito calma. Ele me traz, assim, uma flexibilidade que é uma superação fazer aulas de yoga. Que é maravilhoso, assim. Depois que a gente sai, nossa, eu consegui fazer aquela posição. Nossa, e assim, além de descansar minha mente,
porque eu sempre falo isso aqui nos episódios, né? Eu uso atividade física pra ser um escape, pra eu parar de pensar um pouco, fazer aquilo ali no tempo que tem que fazer, estar presente, pra depois deixar minha criatividade fluir, né? Sim. Porque se eu ficar pensando, eu não consigo mais ser criativo. Sim. E aí, na tua visão como profissional, é isso que as pessoas precisam hoje? Tanto do Pilates, que é saber experimentar até onde o corpo vai, sentir no corpo, né, os seus músculos. Exato. E no yoga, esse relaxamento como um todo, né, e essa superação quase que constante. É isso que as pessoas precisam hoje? Precisam. Muito pro autoconhecimento também, né? As pessoas se redescobrem, sabe? Elas acabam fazendo uma aula de yoga e, nossa, não tinha sentido a minha pele do jeito que tu falou ali. Não tinha sentido a conexão do meu corpo com o solo, sabe? Então, e é esses pensamentos que surgem na hora da prática, na hora também da meditação, na hora de que quando tu tá ali fazendo um foco, mantendo o teu foco, o teu equilíbrio, né? Então, as pessoas acabam saindo também da prática de yoga, né? Da vivência de yoga, nessa forma, assim, trabalhando essa parte de autoconhecimento, trabalhando corpo, mente, espírito, tudo. Eu vou contar pra vocês um episódio. Durante a pandemia, a Cris abriu alguns horários, o estúdio todo com algumas pessoas, o estúdio todo higienizado, pra fazer yoga, né? E eu vou compartilhar com vocês que teve uma vez que eu apaguei. Apaguei, a Cris mesmo disse que a Cris faz todo, uma voz meio suave, bota um mantrazinho, e eu apaguei. E eu só lembro que daí ela vai te chamando de volta, né? E eu lembro que... as pessoas vão achar que é surreal, mas aconteceu. A Cris tá aqui de prova. A única coisa que eu lembro dela dizendo, vai voltando, foi um buraco no céu e eu, pá! Né, Cris? O meu corpo chegou a fazer, pá! Foi mesmo. Tipo, deu uma... tremeu. A gente entra em transe. Algumas pessoas chegam a entrar em transe, né, no yoga. Sim, com certeza. Não, e muitas pessoas apagam. Muitas pessoas apagam. E é uma coisa, assim, que tu viaja. Tu vai para outro mundo, parece, assim. E depende da forma que tu está nesse momento. Tipo assim, algum estresse, alguma preocupação. Então, isso tudo vai gerando essa prática, assim. Vai te dando esse relaxamento diferente. Aí, às vezes, tu não consegue nem descansar. Tu não consegue descansar a mente. Mas na outra vez, tu relaxa totalmente. Era o que tava precisando, realmente. Era o que eu tava precisando. Nossa, muito. E eu lembro que naquela época eu também fazia pós-graduação à distância, né? E comecei presencial e mudaram pro EAD do nada, que não podia mais se encontrar pessoalmente. Eu lembro que eu fazia o yoga, eu ia lá no teu estúdio, eu era perto da Cris, fazia o yoga e voltava pra assistir a aula. E numa sexta-feira da noite, eu dormi. Eu falei pra professora, Tubi, desculpa, eu dormi. Ela disse, não te preocupa, então se tu tu precisava, o teu inconsciente precisava entender a aula mais do que tu. Eu liguei o computador, eu sentei e eu dormi. Eu acordei, tipo, a aula acabou e eu... Eu lembro que tu me falou isso também. Eu fiquei muito relaxada. Nossa, muito relaxada. São esses feedbacks que tu recebe normalmente das alunas? Normalmente. Aí elas saem do estúdio, tá muito disposta, tudo bem. Mas, Cris, consegui dormir super bem à noite. Olha, que bom. Faz muito sentido. Faz muito sentido isso. E por que tu procurou o yoga? Eu sempre pratiquei o yoga, antes mesmo do Pilates. Então, eu sempre gostava já dessa vibe mais zen, sabe? Mais assim, tipo, relaxamento, sabe? É uma coisa mais saúde. Pra mim, era mais saúde. Então, eu praticava com uma professora em Porto Alegre. Na verdade, não era em Porto Alegre, era aqui em Cachoeirinha. E aí, eu adorava praticar com ela. E aí, eu até pensei em fazer um curso de yoga na época. E aí, conversando com ela e tal, ela disse que estava com vontade de ir pra Índia e tal, não sei o quê. Aí, depois eu perdi contato com ela, parei de fazer também. Aí, comecei a fazer faculdade. E aí, fui mais pra outra linha, né? Outra parte e tal. E depois, eu fui indo pro Pilates. Só que, quando eu tava já no Pilates, me deu um estalo. Nossa, eu quero voltar a fazer yoga com a Vivian e tal, não sei o quê. Ela é maravilhosa até hoje. E aí, eu procurando ela, pelas redes sociais, eu procurava em tudo, não achava.
Aí uma vez me deu uma coisa, bom, mas ela disse que é pra Índia, vamos colocar lá no Google, né? Botei Vivian Yoga Índia. E apareceu ela, o nome dela no Facebook, daí já existia Facebook. E aí que ela tava mesmo, tinha umas fotos dela careca, toda lá de monja, sabe? Sim. E aí entrei em contato com ela. Nossa, guria, a emoção dela de eu ter falado com ela e falar assim, ó, é tu mesmo que me dava aula, tipo, há 15 anos atrás. E aí ela, nossa, se emocionou e eu, ai, que maravilha, que bom que eu te achei. Aí eu comecei a fazer yoga com ela, bem antes da pandemia até. Bem antes de eu ter os meus filhos, né? Sim. E aí depois que surgiu, tipo, ela tava com uma escola de dar cursos, né? E eu comecei a fazer cursos de estudos e tal com ela. E aí que eu fui mais para essa linha do yoga. Depois eu fiz com outra formação, né? Formação da própria Índia mesmo, mas não na Índia. Foi online, bem na pandemia. Aí eu tava gestante, eu tava grávida do Caio. E aí foi a primeira formação mesmo, real, assim, né? Pela Aliança do Internacional. E aí agora fiz uma outra formação de Vinyasa Yoga, que é do pessoal lá da Intu Vinyasa, do Rio de Janeiro. E agora eu tô formada em 2 linhas de yoga. E o que mudou pra ti, Cris, na tua vida, a prática do yoga? Ai, sou bem mais calma. Eu tenho mais consciência de tudo que eu faço. E tudo que aconteceu, assim, em questões pessoais na minha vida, eu consegui levar bem de boa, sabe? Sabendo o que é bom e o que não é bom pra mim. O que importa, o que é mais importante e o que não é importante pra minha vida, sabe? O que faz sentido e o que não vai fazer mais sentido. Então, a gente já procura separar várias coisas, assim, na nossa vida, sabe? E dar mais valor ao que a gente tem, ao que a gente conquistou, né? E as pessoas à nossa volta também. Ou seja, o yoga ele não é só uma prática, né? Também não é uma religião, mas ele acaba... É uma filosofia de vida, né? Ele é uma filosofia de vida. Uhum. E muitas pessoas te procuram por causa da filosofia de vida ou é só por causa da prática mesmo? Mais por causa da prática. Mais por causa da prática e também para trazer essa consciência mesmo corporal. Eu preciso ser mais calma, eu tenho muita ansiedade. E já tem outras pessoas que têm muita ansiedade e elas acham assim que não vão conseguir fazer yoga de jeito nenhum. Aí eu falo, não, é aí que tu precisa fazer yoga. Experimenta na tua vida, coloca na tua rotina uma aula de yoga pelo menos por semana que tu vai sentir bem melhor. E a pessoa realmente consegue ficar mais calma mesmo e menos ansiosa. Ou seja, tudo se trata de uma evolução, né? Sim. As aulas de pilates, as aulas de yoga, tu vai fazendo. Nem todo mundo vai chegar naquele no topo. Mas é uma evolução, né? Que a gente precisa fazer de forma constante. O que vamos dizer assim, as pessoas que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo, gostei muito do yoga, mas não tem um lugar perto da minha casa. Talvez uma coisa ilusória, né? Ela pode começar ouvindo algumas coisas, até mesmo aqui no Spotify. Eu dou aula online. Como é que é a prática online? Como é que é a prática à distância? À distância, a gente procura sempre ver qual o horário melhor, né, para o aluno. E aí eu faço uma chamada de vídeo e a gente faz a prática online mesmo. Não tem diferença? Não tem diferença. Não tem. A pessoa que quer fazer mesmo, ela vai querer fazer por vídeo mesmo. Agora, se ela quiser realmente ir no ambiente, para sair do ambiente da casa dela, que muitas pessoas procuram por causa disso. Então, elas procuram fazer no meu estúdio, que daí já tem um lugar mais apropriado, né? Então, os colchonetezinhos ali, eu procuro fazer um ambiente mais adaptado, né? E para a pessoa se sentir mais à vontade. E o que eu ia te perguntar é isso, né? Eu que sou uma pessoa que já te conhece há um tempo e já vou lá com frequência. A nossa vida tá tão corrida, né? Uhum. E também tem o fato de que a gente já... Quem trabalha em home office já não pega um trânsito, né? Não precisa... Não tem estresse na hora do almoço. Mas a gente leva uma vida que tem horário pra tudo. Exato. E como é que tu faz pra deixar a gente tão relaxada?
né? Como é que tu conseguiu construir o Eleve Studio, esse lugar de conforto? Ai, isso eu não sei. Como é que eu faço? O que tu sente? Que eu sinto que é um lugar muito bom, um lugar É positivo. que é natural. É que eu me coloco no lugar da pessoa, eu acho. Aí eu trato a pessoa, o aluno, como se fosse como eu queria ser tratada. Eu acho que é assim que tipo, gera essa empatia, entendeu? Sim. Gera essa confiança no aluno, do aluno pro professor, né? Ou seja, a tua vida também é estressante. Tu também pode ficar irritada. Sim, é isso? É isso, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tipo, a gente também tem nossos problemas, nossas dificuldades, né? Mas, tipo, quando tu para realmente num ambiente que tu gosta, que tu quer ser tratada, respirar e, né, se conectar com o teu aqui, com o teu agora, aí tu gera isso, né? E fala para as pessoas, ver se elas conseguem descrever, porque eu adoro quando tu fala isso, né? Vamos... Eu fico de olho fechado porque eu lembro da Cris, eu fecho o olho da voz da Cris. Se conectar com aqui e agora. Eu escuto isso há uns 4, 5 anos, né? Tenta explicar para as pessoas o que é isso, se conectar com aqui e agora, ou... É tu fechar os teus olhos, sentir a tua presença no ambiente que tu tá. E procurar perceber o que tá acontecendo no teu corpo mesmo. Da pele para dentro. Então, se tu começar a te dar essa consciência, tu vai percebendo o teu corpo na tua respiração, no toque, né? No toque onde tu tá sentada, se tu tá no chão, se tu tá deitada. Então, isso tudo são percepções que tu vai criando na tua cabeça e aí tu já vai criando esse relaxamento. Então, se tu vai percebendo toda a parte do corpo, tu vai já tendo um relaxamento no teu corpo. Não adianta tu tira teus pensamentos, evapora teus pensamentos para te fazer uma meditação. Tu não consegue eliminar todos os teus pensamentos da cabeça. Tu precisa focar em alguma coisa. Percebe agora teus batimentos cardíacos. Aí tu percebe a tua respiração. Percebe a tua respiração acontecendo pelas narinas. Tu respira lá pelas narinas somente. Então, vai percebendo o corpo todo. Desde a ponta dos pés, vai subindo nas pernas. Então, é esse meio que eu crio, que eu utilizo para a pessoa criar essa consciência e te trazer para o momento presente. Porque se ela não tá focada no que eu tô falando, ela só tá ali e daqui a pouco ela começa a falar, tem que lavar a louça quando chegar em casa, tem que fazer comida, tem que pagar conta. E aí ela não entra não se conecta com o relaxamento, né? Não se conecta com a aula e aí vai tudo por água abaixo. Sim, ela tá ali só aí deitada. Só tá ali deitada, só foi pra dormir, tentar dormir e relaxar. Certo. E criança também pode fazer yoga? Pode. Como é que funciona? Os meus filhos fazem também yoga. Assim, eles usam, eles trabalham assim, na verdade, não trabalham, mas eles vão pra aula como se fosse, tipo assim, eu vou brincar, né? É um momento lúdico. Então, eu crio nessa aula pra eles como se fosse lúdica. Eu tenho lá umas cartinhas que são de memórias, aí a gente faz ali o jogo da memória. É cada um que levanta, tem uma posição, uma postura diferente. A gente faz a posição, a postura. Aí eu conto uma historinha daquela postura, sabe? Tem um livrinho também, então já mostro para eles. Então, isso tudo tá na aula de yoga, né? E aí, tendo isso, eles também criam essa conexão, essa consciência corporal, porque eles estão trabalhando também o desenvolvimento deles, né? Lá dentro da cabecinha deles, eles estão sabendo como é que fazem. Na hora de relaxar também, a consciência do corpo. Eles prestam atenção também. Então, tem algumas crianças que são muito agitadas, mas eu consigo trazer um pouquinho, que seja, eu consigo conseguir trazer, assim, tipo, para aula, sabe? Eu dou aula também para alunos autistas, crianças autistas, então a gente precisa ter esse contato, sabe? Tentar ter um contato visual, mesmo que ele não consiga te olhar nos olhos. Mas de vez em quando dá aquele, né? Então, mas é muito, muito interessante, assim. Sendo para crianças autistas, não autistas, né?
E é muito interessante porque a criança, ela fica mais consciente, ela fica mais calma, né? Parece que ela começa a obedecer mais, assim, a gente, né? Ela escuta mais, sabe? Ela presta atenção no que eu tô falando. E eu sei por experiência própria, né? Aí, a primeira aula que eu dei para meus filhos, eles chegaram lá, ficaram calminhos, não brigaram nem nada, dormiram, que era uma beleza, assim. E eu, nossa, eu vou ter que dar aula para eles toda semana. Sim, sim. Porque vi resultado, entendeu? E foi muito bom. E ver resultado também no resto dos outros dias, assim, tu realmente percebeu que eles te ouvem mais. Sim. Eles estão mais atentos. Mais atentos. Tem algumas indagações que eles trazem, e assim, tipo, mamãe, a gente fez tal coisa na aula e eu vi isso na escolinha e eu fiz tal coisa. Tipo, eu vi um coleguinha chorando muito e tal, e eu falei, calma, respira. Já aconteceu isso? Acontece quando algum dos meus filhos, né, tipo, algum deles, eles estão brigando, e aí eu falo, respira, calma. Daí eles fazem até com o dedinho, eles ficam lá fazendo. Mas assim, tipo, na escola deles até que não ainda, sabe? Não gerou ainda essa, né, pra eles ainda passar isso pra algum coleguinha. Porque um tem 3 anos, outro tem 6 anos. Eu acho que ainda não tem ainda muito essa consciência pra isso, a não ser que, claro, né, coloque mais na rotina deles e faça todos os dias. Daí eu acho que dá pra criar uma consciência maior. Sim. Bom, Cris, a gente tá chegando no fim. E é aquela pergunta que provavelmente todo mundo já te fez sendo uma empreendedora, né? Mas aí vamos contextualizar. A gente falou do teu negócio, principalmente ali das aulas de yoga, de pilates. Só que o estúdio de pilates e yoga, ele estava aberto quando a pandemia de Covid-19 chegou. E a pandemia fechou vários lugares. E a gente sabe que não só a Cris, mas como várias outras empreendedoras e empreendedores, perderam o seu principal público, né? No caso, alunos. A Cris fez algumas aulas online ainda, mas, como tu mesmo falou, tem gente que prefere ir no presencial. E principalmente para fazer atividade física, né? Sim. Que foram pouquíssimas pessoas faziam atividade física em casa, né? Mas muita gente também começou a fazer atividade física depois da pandemia. E aí, assim, qual foi o teu maior desafio? Tirando a parte do Covid, porque o Covid foi desafiadora para todo mundo. Nesses 15 anos de negócio, sendo dona dele, né? É teu, a marca é tua. Que já tem 15 anos, é muita coisa. É muito. Qual que foi o maior desafio? Manter o espaço para não fechar. Esse foi o maior desafio. E tentar depois captar os alunos do jeito que eu conseguia, para eles voltar, para eles continuarem e não parar. Então, esse foi o desafio de muito, assim. E fiquei sabendo de muitos estúdios de pilates que pararam, fecharam. Não só aqui em Cachoeirinha, né? Mas em Porto Alegre também. Vários lugares do Brasil todo. Sim. E foi muito triste, assim, né? Para essa área. Até academias também, né? Então, mas, enfim, graças a Deus consegui continuar e manter meu estúdio aberto. E, Cris, qual a dica que tu dá para quem quer ser dona do próprio negócio? Bom, eu já dei várias dicas para várias pessoas, assim. Mas, primeiro de tudo, é fazer uma pesquisa. Pesquisar, ver o que é isso mesmo que tu quer, porque tem que ter muita certeza do que tu quer da vida. A pessoa tem que decidir, sabe? Primeiro decide. É isso? É. Tu vai deixar de lado várias coisas na tua vida, porque não é fácil. Não é aquela coisa assim, eu tiro férias todo mês de dezembro e janeiro, volto só em fevereiro, vou pra praia, fico lá na praia. Não é bem assim. Eu nem fecho, eu só fecho na época do Natal, Réveillon ali, porque tem muita gente que para mesmo, realmente, então eu aproveito. Só que eu não aproveito pra ir pra praia, nem tirar férias mesmo. É pra, tipo, fazer uma limpeza geral no meu estúdio, fazer alguma reforma nos aparelhos, mais pra isso. Mas, assim, tem que ter muita decisão mesmo, assim, e querer muito abrir um negócio. Abrir um estúdio de pilates ou até mesmo de yoga.
qualquer até área, entendeu? Mas e fazer muita pesquisa de mercado para saber aonde vai ter um público bom para ti, sabe? Um local legal, aonde, tipo a cidade, sei lá, né? Ou o bairro, que vai te dar retorno. Porque não adianta também tu abrir em qualquer lugar e, no fim, não dar certo, e daqui a pouco fechar, né? Ou abrir com meia dúzia de aparelho ali, e no fim também as pessoas que vão, elas querem uma qualidade. Elas querem uma qualidade, não só qualidade, elas querem também um espaço físico limpo, organizado, né? Uma recepção boa. Tipo, e não só a recepção do estúdio, a recepção tua, né? Então, acho que a pessoa tem que gostar do que faz para depois ela abrir o negócio, né? Faz, mas pensando assim, ó, tá, eu quero é isso mesmo. Porque tem muitas pessoas aí que me reclamam dos outros estúdios. Que chegam lá e a pessoa tá com uma cara amarrada e chega lá, tu não quer nem, tipo, falar com a professora direito. Sim, conversar com ela. Conversar não com ela. Não, só quero fazer meu exercício e ir embora, sabe? Então, lá no meu estúdio, eu chego, já ofereço um cafezinho e tal, a pessoa já começa a contar a vida também, se quiser. Então, eu sou um pouco de psicóloga, tudo junto. Então, a pessoa tem que estar preparada. Se quiser quiser abrir um estúdio, também tem que ser um pouco de psicóloga. Tem que saber conversar. Tem que saber. Tem que fazer essa troca. Tem que estar aberta para essa troca, né? É verdade. E... Bom, Cris, e quais foram os ensinamentos para Cris que o Pilates e Yoga trouxeram? Nossa, muito. Muito crescimento pessoal, crescimento também mental. Acho que desenvolvi muita... é uma questão de mais maturidade mesmo, né? A gente acaba amadurecendo bastante, assim, nessa questão. Acho que foi isso mesmo. Crescimento. E convenhamos, né? 15 anos de um método que na época nem era tão conhecido assim, era uma modinha, como tu mesmo usou. Deu muito certo, né, Deu Cris? muito certo, graças a Deus. Valeu super a pena, né? Não muito. Tem nem o desafio que foi a Covid. Ela hoje o desafio da Covid, agora da enchente, e tá indo. Tamo aí. E vem outras coisas que a gente vai estar ali. Vai fazer 30 anos. Não esperem falar, daqui a pouco o Me Conta também faz. Vamos lá, vamos. Também faz ali, né? Mais 15 anos. Aí depois a gente faz um antes e depois. Antes e depois, exatamente. Bom, Cris, muito obrigada. Obrigada, Tainá. Obrigada mesmo. Um detalhe importante, a Cris é uma entrevistada premium, então vocês viram, ela está com essa canequinha. Então, vocês, mulheres empreendedoras que querem vir aqui contar a sua história e também receber esse brinde, tá aí, o convite está feito. Vocês vão ter esse espaço todo de vocês para poder contar a sua história e a história do seu negócio. A gente fica por aqui, terminamos mais um episódio. Esse é o último deste ano, de 2024. Ano que vem a gente continua. Fica aqui o meu muito obrigada a você que nos ouviu durante o ano inteirinho. Na segunda temporada, tá aqui nos acompanhando na terceira. Um feliz ano novo, um Natal maravilhoso e a gente se reencontra em 2025. Tchauzinho!